Bom, meu nome é André Caldas, eu sou professor de biologia, biólogo, tenho mestrado em ecologia social, doutorado em ensino de biociência e saúde. Também sou guia de ecoturismo. Bom dia para todos. Eu vou agora conduzir uma visita aqui no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que eu completo semestre que vem 35 anos guiando visita aqui, então resolvi compartilhar essa experiência com todo mundo que tiver acesso aí às nossas gravações. Então primeiro eu vou falar um pouquinho aqui, nós estamos aqui no Jardim Botânico, hoje dia 27 de maio de 2025, então vou começar a falar um pouquinho, apresentar um pouquinho o Jardim Botânico, nessa visita que eu tenho feito assim já há bastante tempo. Então a história do Jardim Botânico começa antes da chegada dos portugueses. A gente tinha tribos tamoio, tribos de indígenas chamados tamoio vivendo aqui nessa área do Rio de Janeiro, e eles praticavam um sistema chamado coivara. Então eles causavam alterações na paisagem, mas dessas alterações eram absorvidas ao longo do tempo, Então como é que era esse processo? Eles escolhiam uma determinada área, o pajé, escolheu uma área, essa área eles cortavam tudo que não interessava e tacavam fogo. Só que eles não tacavam fogo em tudo, era só no que não interessava. Então, plantas medicinais, plantas tintoriais, plantas fibrosas, plantas alimentícias, todas que tivessem alguma utilidade eles deixavam. E o que era queimado virava cinza, que ajudava a fertilizar esse local, e eles ainda introduziam plantas que eles já tinham domesticado. Aí eles iam usando essa área. Quando voltava a ser floresta, eles abandonavam essa área, viravam um território de caça e faziam o mesmo numa área próxima. De maneira que ao longo de uma geração, por exemplo, já tinha voltado a ser floresta. Daí com a chegada dos portugueses, eles foram plantando vários engenhos de cana-de-açúcar ao longo do Brasil. Aqui nessa área, os portugueses chegaram ao Rio de Janeiro por volta de 1502 e implantaram um engenho de cana-de-açúcar que pegava toda essa área do Parque Lage, passava aqui para o Jardim Botânico, Ipanema, Leblon. Era um engenho de cana-de-açúcar só. Depois ele foi separado em dois, e onde a gente está aqui fez parte do engenho Nossa Senhora da Conceição da Lagoa. Aí depois a família real portuguesa vem para o Brasil, fugindo das tropas de Napoleão, e adquire essa propriedade para transformar num jardim de aclimação, que era plantas que vinham de vários lugares do mundo, eram colocadas aqui nos estágios iniciais para poder se adaptar ao clima, se aclimatar, ou se aclimar, para daqui então poder ser distribuída para outras partes do país. De jardim de aclimação virou Real Horto, Real Jardim Botânico, teve a independência do Brasil e aí ele passou a ser aberto ao público, e isso desde 1808, quando o Dom João chegou aqui, foi o primeiro momento do Jardim Botânico. E hoje eu vou ser o guia de vocês, levando aí para conhecer esse espaço maravilhoso. Então vou falar um pouquinho das funções do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. O Jardim Botânico do Rio de Janeiro tem várias funções. A primeira delas é a conservação das espécies que estão aqui. E o Jardim Botânico faz dois tipos de conservação. A chamada conservação in situ, que é a conservação fora do local de origem da biodiversidade. Então, como muitas das espécies que estão aqui são de outros locais, são introduzidas aqui para poder garantir a sobrevivência caso elas sejam extintas do local de origem. Então é chamada conservação in situ. E também faz a conservação in situ, porque tem uma parte do Jardim Botânico que é floresta, que conserva a biodiversidade no lugar em que ela ocorre. Além da conservação, existe também a pesquisa científica. Então, vários temas ligados aí à botânica, fisiologia vegetal, anatomia vegetal, sistemática, genética, ecologia, todas essas áreas ligadas aí à botânica são pesquisadas aqui. Fora isso, tem a parte do turismo, do lazer, a parte da educação ambiental, e essas são as principais funções aí do Jardim Botânico. Mas tem mais uma que eu esqueci. Pode falar? Tá. Então, a outra função é a parte de ensino. Então, o Jardim Botânico tem uma área da Escola Nacional de Botânica Tropical, que tem a parte de cursos de extensão, pós-graduação, lato sensu, mestrado, doutorado. Bom, aqui nós temos o nosso primeiro ponto de parada, que é para falar dos caminhos de Darwin, que é um projeto que mapeou todos os locais que o Darwin passou aqui pelo estado do Rio de Janeiro, começando aqui no município de Rio de Janeiro, seguindo por Niterói, Maricá, Saquarema, Araruama, São Pedro da Aldeia, Cabo Frio, Casimiro de Abreu, Macaé, Conceição de Macabu, Rio Bonito e Itaboraí. Daqui ele pegou o navio chamado Beagle, cruzou
do Oceano Atlântico e Pacífico, lá no final da América do Sul, e subiu até chegar nas Ilhas Galápagos, onde então ele teve o insight para escrever a teoria da seleção natural. Bom, logo aqui a gente tem um exemplar de fruta-pão, né, que é uma planta, uma árvore que veio lá do Sudeste Asiático. Aí a consistência dela é de batata, mas o gosto é de aipim. E foi introduzido para servir de alimento aqui no Brasil. Tem um filme chamado O Grande Motim, que conta a história da vinda dessa árvore do Sudeste Asiático para as Américas. Bom, aqui a gente tem um exemplar de pau-brasil, né, que é a árvore que deu nome ao nosso país. Né? Quando os portugueses cortaram pela primeira vez, saiu uma tinta vermelha, que parecia uma brasa. No português de Portugal, Brasil. Daí veio o nome da árvore, pau-brasil, e aqueles que retiravam o pau-brasil eram os brasileiros, ou seja, o nome do nosso povo vem antes do nome do país. Porque primeiro o Brasil chamou Terra de Santa Cruz, depois Terra de Veracruz, e só depois passou a ser Brasil. E aqueles que tiravam o pau-brasil eram chamados brasileiros, então o nome do nosso povo não está ligado a um sentimento pátrico, senão nós seríamos brasilianos. O nome do nosso povo está ligado a uma atividade econômica, como carteiro açougueiro brasileiro. Uma característica interessante é que essa árvore, por causa disso, dessa característica, né, de sair essa tinta vermelha, ela foi muito explorada, que era essa tintura, né, era usada para tingir tecido, e por causa disso a árvore quase desapareceu. Depois ela foi declarada ameaçada de extinção, foi feito um processo de plantio, né, mas ainda está bastante ameaçada. Atualmente a madeira dela é usada para fazer arco de violino, e ela é uma das últimas árvores a aparecer no processo aí de sucessão ecológica, que a gente chama de árvore clímax. Então quando você abre uma clareira, primeiro vem as pioneiras, depois secundária inicial, secundária avançada e por último surgem as climáticas, né, entre elas o pau-brasil. Demora muito para florir, porque como ela nasce no meio da floresta, ela cresce muito lentamente. E até atingir o dossel, às vezes pode levar 30 a 40 anos. Quando ela atinge o dossel, é que ela então vai abrir a copa e vai começar a fazer mais fotossíntese e produzir mais matéria orgânica capaz de produzir flor e fruto. Então, às vezes, ela vai florir a primeira vez depois de 30 a 40 anos. O pau-brasil é uma espécie que ela vive muito tempo, é uma espécie, como é climática, é uma espécie muito longeva. Então, ela vive muito. Né? Pode viver aí 500, 600, 1000, mais de 1000 anos. Tá? Mas o crescimento dela é muito lento. Então, a pessoa plantando um pau-brasil em casa vai demorar bastante até ele começar a ter que ser transplantado. Mas o ideal é você plantar, né, o pau-brasil em ambientes abertos, né, para permitir que ele cresça sem qualquer tipo de restrição. Então aqui a gente tem um grupo bem interessante, que é o grupo das cicadófitas, né, que pertence ao grupo das gimnospermas, né, plantas que só tem semente, não tem fruto. Tá? E esse grupo aqui da família Cicadácea é muito antigo, ele é anterior ao tempo dos dinossauros. Tá? Aí tem pé macho e pé fêmea. Ela é muito usada no paisagismo, né? Por causa dessa característica das folhas, ele é bastante resistente. Por causa das folhas, as pessoas chamam de palmeira de sagu, mas não é nem palmeira nem sagu, tá? Daquele que o pessoal come com vinho, né? E agora tem que ter cuidado porque ela produz, algumas dessas espécies produzem sementes venenosas. Então olha só, aqui vamos então apresentar aqui uma placa. Então logo em cima a gente tem um nome popular, sagu de jardim, embaixo o nome científico, né, da espécie, Cicas revoluta, e atrás o nome de quem fez a descrição. Né, todo nome científico é composto de dois nomes. O primeiro nome é o genérico, com letra maiúscula, e é um substantivo. O segundo nome é o adjetivo, com letra minúscula, que qualifica o primeiro. Embaixo vem o local onde é possível encontrar, os países de origem, China, Indonésia, Japão. Mais aqui embaixo, Cicadácea, então o ácea quer dizer família. Tá? Então, Cicadácea é a família das cicas, Bromeliácea é a família das bromélias, assim sucessivamente. E lá, 2.896 é o número que você encontra essa espécie no catálogo aqui do Jardim Botânico. Essa especificamente, então, é originária
na espécie originária do Japão. Bom, agora vamos falar desse espaço aqui. Bom, aqui a gente tem, né, esses cercados aqui, eles são especiais porque nesse cercado aqui do meio foi plantado a primeira palmeira, né, dessa espécie aqui no Brasil. Ela foi plantada em 1809 e quando ela floriu pela primeira vez, em 1827, o diretor do Jardim Botânico mandava queimar as sementes excedentes para só o Jardim Botânico ter. Mas à noite os escravizados subiam, né, roubavam as sementes e vendiam para comprar alforria. Foi assim que ela se espalhou pelo Brasil, porque era um símbolo de status. Quando você tinha alguma boa relação na corte, você conseguia semente de palmeira, dessa palmeira imperial. Tá? Depois, em 1972, a que estava aqui foi morta por um raio, que era essa palma mater, e no lugar dela então foi plantada essa palmeira aqui, que é chamada palma filha. E todas as palmeiras dessa espécie, né, Rostonia oleracea, são filhas ou netas dessa primeira que foi plantada aqui no Jardim Botânico em 1809. Agora eu só não lembro se é Rostonia oleracea ou Rostonia oleracea, isso mesmo, tá certo. Isso. Bom, logo aqui a gente tem o busto de Dom João VI, né, que veio para o Brasil fugindo das tropas de Napoleão. Aquele filme da Carlota Joaquina, né, mostra bem essa história de uma forma bem engraçada, né, e foi ele o responsável, né, por começar esse espaço que hoje a gente chama de Jardim Botânico. Logo aqui a gente tem um outro ponto de parada, que é essa árvore, né, que veio da China, né, do Japão, e ela tem essa folha que é fácil da gente reconhecer porque tem 3 nervuras principais aqui na base, né, e ao quebrar e esmagar ela assim, a folhinha tirada do chão, a gente consegue sentir o cheiro da cânfora, né, que do tronco dela e das folhas você consegue extrair esse líquido, né, esse óleo que pode ser feito a partir dele cristais, né, ou pode ser usado em produtos para fazer expectoração. Como cristal ele é usado para impedir crescimento de fungo, bactéria, né, aqui no herbário. Então aqui é possível a gente observar três nervuras principais. 1, 2, 3 aqui na base, e ela fica logo aqui ao lado do busto do Dom João VI. Bom, aqui é possível a gente observar o interior desse tronco de pau-brasil, que provavelmente deve ter dado cupim ou algum outro organismo que foi então retirado, e aí agora a árvore está se recuperando. A gente consegue observar aqui dentro essa tinta de cor vermelha, que é típica do pau-brasil, que recebe o nome de brasileína, que era usado para tingir tecido. Vamos fazer o Bom, aqui a gente tem uma palmeira chamada corifa. Ela veio lá da Índia, ela veio lá do Sudeste Asiático, ela vive de 40 a 70 anos em média, floresce uma vez na vida e depois morre. Mas antes de morrer ela produz a maior inflorescência do reino vegetal, com mais de 100 mil flores juntas. Então, num determinado ano, entre 40 e 70, todas essas folhas caem e surge essa inflorescência. Ela foi introduzida aqui no Brasil pelo paisagista Roberto Burle Marx. Ele plantou várias delas lá no aterro do Flamengo e volta e meia tem uma delas florindo e o pessoal comunica no jornal.
Bom, aqui nós estamos em frente ao Lago Frei Leão, né, que foi do primeiro diretor botânico aqui do Jardim Botânico de Janeiro, e começou a dar essa cara de Jardim Botânico, né? Frei Leandro do Sacramento, ele foi botânico e membro da Academia de Ciências. Então ele começou a fazer os primeiros estudos, né, sobre botânica e comandou, né, a elaboração desse lago. E toda a terra que foi tirada aqui foi colocada numa elevação onde foi colocada a mesa do imperador, onde Dom Pedro I e Dom Pedro II faziam refeições aqui no Jardim Botânico. Bom, um dos símbolos do Jardim Botânico é a Vitória Amazônica, né, que é de origem lá da Amazônia. E o que a gente está vendo aqui, essas estruturas circulares, são as lâminas das folhas. A gente tem o pecíolo, que é o cabinho da folha que vai para dentro d'água. E lá embaixo, enterrado na lama, a gente tem o caule dela, chamado rizoma, de onde saem as raízes e saem todas essas folhas e as flores que a gente consegue ver ali. Aquela bolota que está ali, parece que está flutuando, na verdade ela está presa, é um botão floral, que depois vai se abrir naquela flor branca linda que está ali, com dezenas de pétalas, vão ser polinizadas por um besouro e depois muda de cor e fica rosa. Então ela muda de cor depois da fecundação, de branco para rosa. Então vamos lá, vamos seguir. Bromelhário e plantas insetívoras. E termina lá na Suma Uma. Vamos ver se a gente consegue ver aqui. Então, bem aqui às vezes, tá, mas é porque eu não estou vendo nenhum dos peixes que eu queria mostrar. Que às vezes a gente tem umas traíras que elas ficam paradas aqui esperando para dar o bote. Ou então passando aqui, ó. Tá vendo ali até aquela movimentação na água? É a tambaqui, tá vendo? Mas tá muito longe e não vai conseguir ver agora. Aí talvez na volta, quando a gente estiver passando aqui de novo, a gente consiga ver. Vamos lá. Agora com esse pessoal cortando grama aí não vai dar. Vamos direto lá para as orquídeas, que eu ia falar daqui dessa Casa dos Pilões, mas a gente passa, vai lá para as orquídeas, que senão não vai conseguir falar com o povo. Porque geralmente quando vem final de semana, o Jardim Botânico é mais calmo, né? Aí durante a semana eles estão fazendo as atividades naturais deles, né? Aí fica mais barulhento mesmo. Mas assim, relaxa, porque esse microfone aí, ele corta esse vídeo, tá? É? Pode. Você acha? Bom? Eu gravei com a torcida do Flamengo. É mesmo, então deve ter ficado bom. É isso. Bom, aqui fica essa construção que é o Museu Sítio Arqueológico Casa dos Pilões. Era uma das 7 instalações onde era produzida a pólvora aqui no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Nesse processo eles extraíam o salitre e o enxofre da natureza, queimavam a madeira para poder fazer carvão, moíam esse carvão com essas mós de pedra para transformar o carvão em pó, misturavam, e aqui era o processo mais perigoso da produção da pólvora, que era a compactação. Inicialmente esse processo era feito pelos escravizados, que obviamente não queriam fazer esse serviço, porque às vezes explodia e morria todo mundo. E ninguém queria ficar também obrigando o escravizado a fazer, porque também morria. Então eles fizeram um processo
que era desviar a água que passava lá atrás, por dentro dessa construção. Com a força da água subir os pilões, que iam caindo com o próprio peso, iam socando a pólvora nos almofarizes, né? Até depois ser transportado por umas estruturas que eram guardadas, onde a gente vai ver ali o lugar de estocagem dela. Então, depois dessa fábrica, ela foi desativada daqui, foi transferida lá para a raiz da Serra de Petrópolis. Aí virou casa de botânico, ficou um tempo abandonado. Quando eles resolveram restaurar, eles acharam no solo vários artefatos daquela época. E então esses artefatos estão expostos aqui. Então é um museu, é um sítio arqueológico, que o material foi achado aqui mesmo, na Casa dos Pilões, porque os pilões socavam a pólvora. Bom, aqui a gente tem uma curiosidade bem interessante, né, nas plantas, é que algumas flores elas trocam de cor depois de fecundada. Então, esse aqui é o manacá da serra, mas é uma solanácea, porque tem outro manacá da serra que é parente da quaresmeira. Então, esse aqui é o manacá da serra, que troca de cor, ele nasce naquela cor lilás e depois de fecundada fica branca. Essa tá meio lilás, tá meio branco. É, porque tá mudando. Aí quando ela tá bem fresquinha, ó, ela fica dessa cor aqui, ó. Mostrando o antes e o depois. Nossa, perfeito. Deixa eu ver aqui. Só tá forte. Belo. Bom, aqui tem, dentro da Casa dos Pilões, a gente pode encontrar, né, esses artefatos que foram achados dentro do solo, porque naquela época não tinha, o chão não tinha forro, não tinha azulejo, né, como a gente encontra hoje. Então, à medida que as coisas iam caindo, iam sendo pisoteadas, e aí iam ficando enterradas dentro do solo. Então, no processo de restauração desse espaço, eles acharam esses artefatos. Aí ali a gente consegue ver, ó, escova de dente, botão, pedaço de cachimbo, ali parece uma ânfora, colher. Então agora a gente vai entrar na Casa dos Pilões para ver o que está exposto. Olá, tudo bom? Boa tarde. Bom, aqui a gente tem os 3 constituintes da pólvora, o salitre, o enxofre e o carvão, que misturados, né, dão origem à pólvora. No primeiro povo a descobrir, né, que essa mistura era explosiva foram os chineses, que começaram usando em fogos de artifício. Então esse aqui é o fosso, onde ficava a roda d'água. Então a água era desviada por dentro da casa, com a força da água subia essa roda d'água, que caía e levava os pilões, né? Levantava os pilões que caíam com o próprio peso e iam socando a pólvora. Bom, aqui a gente tem uma maquete que mostra como é que provavelmente, né, aproximadamente era esse processo aí da roda d'água, os pilões, né, que iam subindo com a força d'água e caindo com o próprio peso. E mais adiante ali nós temos mais artefatos que foram achados dentro da Casa dos Pilões. Aqui então a gente tem vários pedaços, né, de louça daquela época. Alguns inclusive puderam ser identificados, né, em registros históricos, né, e foram achados também aqui dentro da Casa dos Pilões.
Aqui a gente tem o canteiro dessa família Asparagácea, onde estão plantados espécies de fúrcrea e agave, né? Então essas plantas elas são usadas no paisagismo, né? E de uma espécie chamada agave cisalana se extrai o sisal, que são fibras vegetais que eles fazem uma corda. Essas fibras são produzidas a partir da folha. E de uma parecida com essa lá no México é produzida a tequila. Eles tiram todas as folhas e sobra só o caule dela, e esse caule é rico em amido, eles colocam para fermentar. Bom, essa planta vive um tempo e aí num determinado período surge aquele mastro que você está vendo ali, ó, que vai dar origem a uma inflorescência. Essas flores vão ser fecundadas, vão se transformar em frutos, vão se transformar em plantinhas filhas já no próprio pé da mãe e já cai com raiz e folha pronta para viver e a mãe morre. Tá? Esse mastro é usado para fazer maquete, que é bem levinho, chamado pau de balsa. Pelo menos foi o que o arquiteto me falou. Se você quiser. Cadê? Belinha tava aqui agora. Deixa ela sair. Deixa eu voltar. Peraí que tem minha sombra.